Que Deus possa renovar a sua vida nessa noite. João capítulo 9, versículo 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Pode sentar, querida, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença de Deus está neste lugar. Eu tenho a convicção que Deus já está falando com você. Então permita que o Espírito Santo de Deus acesse a profundeza da tua alma e do teu ser. Permita que Deus traga de fato restauração. Permita que o Espírito Santo de Deus faça morada na sua vida nessa noite. Permita em nome de Jesus que toda tristeza e angústia seja arrancada da tua alma. Permita em nome de Jesus que a palavra do Senhor floresça no teu coração, esperança e vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos na convicção de que o Senhor é fiel, de que a tua palavra é viva, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, Senhor. Eu lhe peço tão somente, Jesus, ocupa o teu lugar de honra na tribuna deste altar, no nosso coração, e semeia, Senhor, na nossa vida a tua palavra conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluias. Embora esse texto ele revele um milagre maravilhoso executado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o texto, na verdade, nos fala sobre o poder transformador que existe no Evangelho. O texto de João capítulo 9 nos fala do poder da palavra, no poder que há no nome de Jesus, na grande missão de Cristo e na missão da igreja. Quando olhamos para esse texto, nós vamos encontrar 4 evidências da obra de Deus na vida de um homem. 4 evidências que nesta noite eu espero que haja na sua vida, que esteja em você, e caso não haja, que o Espírito Santo do Senhor promova, que a palavra do Senhor traga nesta noite sobre a sua vida, que você possa então entender o grande amor de Jesus pela sua vida. Quando olhamos para o versículo 1 do capítulo 9, nós vamos perceber que Jesus estava passando em um determinado lugar, em uma determinada região de Jerusalém, e quando ele passava nesta determinada região, o versículo 1 vai dizer que Jesus passando, ele viu um cego de nascença. Ele contemplou, ele observou
ele enxergou no meio de tantas pessoas um homem, e o versículo nos diz que ele enxergou um cego, e enxergou o problema dele. Ele enxergou um homem que era cego, ou seja, ele enxergou um homem que tinha um problema, e a origem do problema, ele era desde que nasceu cego. Isso nos leva a entender que o Senhor sempre vai estar contemplando as nossas vidas, irmãos. Todos nós temos uma história, todos nós temos um contexto de vida. Só Deus sabe o que você já passou, o que você passa, o que você tem passado. Mas nessa noite eu quero lhe dizer que Deus tem contemplado a sua vida. O Senhor tem olhado para você. Nós somos levados muitas vezes a acreditar que Deus não está vendo o nosso problema, que Deus não está vendo as nossas lutas, as nossas batalhas, que Deus não está nos contemplando. Mas no meio de uma multidão de pessoas, Deus avistou um homem, avistou o problema daquele homem, e avistou a origem do problema daquele homem. Deus não só conhece a sua vida, meu irmão, Deus não só sabe quem você é, como Ele sabe qual é o teu problema. E Ele não só sabe qual é o teu problema, mas Ele sabe a origem do seu problema. Ele sabe aonde está a causa do seu problema. Na vida daquele homem cego, as pessoas tentavam descobrir a causa, tentavam descobrir a origem, e aí questionavam no versículo 2, quem havia pecado, se eram os pais daquele homem, ou se era ele, para que ele houvesse nascido naquela condição. Às vezes a sociedade sempre vai questionar, quando estamos às vezes passando por um momento difícil, aonde está o seu Deus? Sempre vai surgir às vezes o inimigo tentando minar a nossa fé, minar a nossa confiança no Senhor, tentar nos colocar com a autoestima baixa. E quantas pessoas estão assim se sentindo desprezíveis, pensando que Deus o abandonou, o rejeitou. Mas escute bem, Deus tem contemplado você e nunca desistiu de você. Às vezes existem muitas dúvidas no seu coração, às vezes existem muitos questionamentos no seu coração. Quando Jó caiu em enfermidade, quando Jó perdeu seus filhos, quando Jó perdeu a sua riqueza, quando Jó perdeu tudo, e ele só tinha sua fé em Deus, muitos disseram para ele, inclusive a própria mulher, amaldiçoe o teu Deus e morra. Mas em meio a toda essa angústia, Jó ainda olhou para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluias, aleluias. Talvez existam muitas dúvidas, nesse momento em que nós estamos vivendo, existem muitos porquês que tentam naufragar a nossa fé. Mas eu quero lhe dizer que você precisa entender que o Senhor está olhando você, que o Senhor está contemplando você, mas muitas vezes nós não estamos com nossos olhos voltados para o Senhor. Nós não estamos contemplando aquilo que Deus está fazendo. Nos Salmos, o salmista disse assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E às vezes, diante das tribulações, nós olhamos para muitos lugares,
para muitos lados, de um lado para o outro. Buscamos recurso, buscamos solução em muitas coisas. E esquecemos de olhar para o Senhor. Esquecemos às vezes de dobrar os nossos joelhos, de colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, de colocar o nosso foco na vontade de Deus. Aí o salmista vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no meio da tribulação, essa é a certeza que nós temos, essa é a convicção que nós temos. Eu ainda não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei exatamente quais situações vão surgir na minha vida para me dar o livramento e o escape, mas ainda assim eu sei que o meu socorro vem do Senhor. E aí nós esperamos nele, e aí nós confiamos nele, e aí nós depositamos a nossa fé nele, e aí nós entendemos que Deus vai agir nessa situação. O versículo 3 do capítulo 9 de João, Jesus traz uma resposta muito importante, que para mim é o versículo chave de todo o capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquela situação estava convergindo na vida daquele homem, para que as obras de Deus se manifestassem nele. Eu creio que todas as coisas, a Bíblia diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Deus cria situações para nos levar até Ele, para nos aproximar dEle, para manifestar em nós as obras de Deus. Jesus não disse que toda aquela situação era para que ele fosse curado naquele dia. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que aquilo tudo era para que se manifestassem nele o quê? As obras de Deus. Jesus não fala em milagre. Jesus fala em uma obra linda que estava acontecendo na vida daquele homem. E quando Jesus para, tente imaginar, tente visualizar essa cena. Quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, irmão Gustavo, com aquele cego ali, à beira daquele caminho, e começa a dialogar, Jesus está na verdade semeando uma palavra de transformação. Jesus estava semeando uma palavra de vida na vida daquele cego. Aquele homem não enxergava, mas ele ouvia. Ele estava ouvindo cada palavra, ele estava ouvindo cada frase que Jesus estava dizendo. E cada palavra que entrava nos ouvidos daquele homem era impactante. Cada palavra dada por Jesus naquela hora era transformadora na vida daquele homem. As palavras de Jesus estavam movendo, irmão Gustavo, no coração daquele homem. Aquele diálogo entre Jesus e os discípulos, e o cego à beira daquele caminho ouvindo tudo, não era em vão, não era à toa. Havia um propósito didático, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos, estava mostrando os seus discípulos
o propósito dele, a missão dele na terra. E naquele momento, Jesus estava revelando na vida daquele homem quem ele era. Tudo que aquele homem queria era um milagre. Tudo que aquele homem queria era poder voltar a ver. Mas a Bíblia diz que em nenhum momento aquele homem pediu a cura. A Bíblia diz que, pelo contrário, Deus, Jesus Cristo, viu aquele homem, enxergou aquele homem. Jesus sabia do problema daquele homem. Aleluias. E agora Jesus está operando uma obra transformadora e vai dizer que tudo aquilo é para que se manifestem nele as obras de Deus. E o que são de fato as obras de Deus? Quais obras são essas que Jesus está trazendo, que Jesus está revelando através da sua palavra, que estava acontecendo na vida daquele homem cego? Basta nós lermos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Os discípulos perguntaram para Jesus: como executaremos as obras de Deus? Perguntaram para Jesus: como executaremos as obras de Deus? E no versículo 29, Jesus vai dizer assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais, que creiais, que creiais. A grande obra de Deus que estava sendo promovida na vida daquele homem era transformadora, porque aquele homem estava crendo em tudo que Jesus estava falando. A palavra que estava sendo dada sobre a vida daquele cego estava transformando a vida dele, porque agora ele estava sabendo exatamente quem era Jesus. Talvez muitos entraram por essas portas querendo um milagre. Talvez muitos estão esperando conhecer uma obra maravilhosa de cura, de transformação, uma porta maravilhosa de emprego, algo extraordinário acontecer na sua vida, mas não existe obra maior do que esta, do que crer naquele que foi enviado por Deus, do que crer em Jesus Cristo. Às vezes nós estamos no lugar certo, mas as motivações estão erradas, porque estamos buscando o milagre, não o Senhor do milagre. Estamos buscando a cura e não o Senhor da cura. Estamos buscando a porta aberta e não o Senhor que abre todas as portas. E a Bíblia diz, irmão, que a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluias. Mas se as suas motivações estão nos sinais, nos milagres, preste bem atenção: a cura, os milagres devem ser um detalhe, apenas um detalhe na sua vida. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro você tem que crer no Senhor do milagre. Primeiro você tem que crer no Senhor Jesus, que morreu por você na cruz. Você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a esperar. Você precisa aprender a depositar a sua fé nele. Aleluias. Aí sim ele vai operar o milagre, irmão.
Em Lucas capítulo 4, no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus era de Nazaré, e Jesus foi expulso de Nazaré. Você sabe por que Jesus foi expulso de Nazaré? Porque em Nazaré as pessoas queriam ver os milagres, em Nazaré as pessoas queriam ver as coisas acontecerem, mas em Nazaré ninguém acreditava em Jesus, em Nazaré ninguém confiava em Jesus. E Jesus vai dizer assim: o profeta não tem honra na sua pátria, porque na sua terra Jesus estava sendo desonrado. Na sua terra os nazarenos não confiavam, não criam nele, apenas queriam um milagre. Aleluias. Muitos seguiram a Jesus, muitas multidões foram até Jesus, às vezes apenas pelas multiplicações dos pães e dos peixes. Mas Jesus tenta nos trazer a mensagem de que os milagres são uma consequência. Os milagres são um detalhe que deve vir na minha vida por bondade, por misericórdia, por fidelidade dEle. E eu preciso aprender a servir a Deus, não pelo que Ele tem para me dar, mas pelo que Ele é. Se você está servindo a Deus só porque Ele te deu algo, você está com motivação errada. Você ainda não nasceu de novo, você ainda não conhece o Evangelho, você ainda não conhece o que é amor de verdade. Porque Salomão vai dizer em Cantares que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ou seja, quem conhece o poder das águas, sabe que uma água, uma enxurrada, leva casa, leva carro, leva árvore, ela é terrível. Mas a Bíblia diz que o amor não será destruído por isto. E aí, em João 3,16, o Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, louvado seja Deus. Em Lucas capítulo 5, no versículo 17, Jesus estava numa casa, e eles descem um paralítico no meio da sala, e Jesus olhando a fé, a Bíblia diz que Jesus viu a fé, Jesus viu no coração daqueles homens fé, eles criam em Jesus, e por causa disso Jesus disse para ele: perdoado te são os teus pecados. Mas essa palavra frustrou muita gente. A Bíblia diz que essa palavra não frustrou aquele homem paralítico. Quando aquele paralítico recebeu essa palavra, eu tenho certeza que ele regozijou de alegria. Eu tenho certeza que ele vibrou de prazer. Talvez o coração dele estava despedaçado, talvez as incertezas rondavam a alma daquele homem, mas quando o Senhor disse: perdoado te são os teus pecados, ele sentiu renovo no seu coração, ele sentiu paz no seu coração. Mas muitos escribas, fariseus, pessoas que estavam ali, começaram a achar ruim, começaram a questioná-lo como filho de Deus. Ah, meu irmão, permita que Deus cure primeiro a tua alma. Existem muitas coisas para Deus fazer, e eu não estou aqui pregando que Deus não vai fazer. Deus é Deus onipotente, irmãos, poderoso, Ele faz o que Ele quiser, Ele é Senhor. Se Ele quiser te dar um emprego, Ele te dá, abre porta, Ele abre, te curar, Ele cura, te abençoar de todas as maneiras, Ele vai fazer. Continue crendo, continue buscando, mas nessa noite permita que o Senhor trabalhe na tua alma, permita que o Senhor cure as tuas feridas, permita que o Senhor sare aquilo que está doendo na tua alma. Irmãos, quantas pessoas estão frustradas dentro da igreja, quantas pessoas estão depressivas dentro da igreja, quantas pessoas estão amarguradas,
estão brigadas com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o marido, com a esposa. Quantas pessoas estão dentro da igreja porque estão angustiadas, estão feridas porque foram molestadas, foram maltratadas, e não conseguem se libertar dessa dor, não conseguem se libertar desse fardo. Permita que o Espírito Santo de Deus faça isso nessa noite. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração. Permita que o Espírito de Deus cure as feridas da tua alma. E saia daqui hoje liberando perdão para quem te feriu. Saia daqui hoje com o coração leve, porque a Bíblia diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Existe um convite nessa noite. Existe um convite nessa noite. Existe um convite do Senhor para a sua vida nessa noite. Para que Ele seja o centro. Para que Ele esteja no centro da tua vida. Coloque Jesus no meio, meu irmão. Coloque Jesus como dono da tua casa, como teu patrão, como teu Senhor. Coloque Jesus no meio do teu relacionamento. Coloque Jesus. Permita que Ele entre. Permita que Ele faça morada. Irmão, e aonde Jesus entra, tudo muda. Aonde Jesus entra, tudo se torna novo. Aonde Jesus entra, os milagres realmente acontecem. Não para que as pessoas vejam, mas para que eu saiba o quanto Ele me ama. E a melhor coisa é estar em paz, irmãos. O salmista vai dizer assim: paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Quando lemos o versículo 4 do capítulo 9 de João, Jesus vai dizer assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava falando dele mesmo, Deus. Jesus estava dizendo da presença dele. Aonde está a presença do Senhor? Aonde está a presença de Cristo? A obra do Senhor está sendo feita, está sendo realizada, mas vai vir um tempo em que a presença do Senhor não haverá mais. Deixa eu te falar uma coisa: eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que a igreja será levada. Eu creio, meu irmão, que nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. E eu creio como nunca antes que a vinda do Senhor está muito próxima, e que você precisa aproveitar este momento que é dia, e Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. E aonde o Senhor habita, aonde o Senhor está, a luz, a transformação. Aonde o Senhor está, meu irmão, a sua glória se manifesta. E Jesus estava ali diante daquele homem cego. E tudo que eu falei aqui agora para você, Jesus estava operando ali na vida daquele homem. E tudo que está sendo falado aqui agora, é porque Jesus está operando na sua vida. É porque Jesus está aí amarrotando o teu coração, embrulhando a sua alma e arrancando tudo que está ruim aí dentro, te dizendo assim: eu estou com você, minha filha. Eu estou com você. Você só precisa permitir que a minha presença entre,
que o meu Espírito se manifeste em você, que a minha palavra transforme a sua vida. Se você quer viver realmente uma vida com Deus, Ele está falando com você. Não é o pastor Júlio. Eu, irmãos, estou apenas dizendo: eis-me aqui, Senhor. Use-me como canal. Usa-me como instrumento, como o Senhor usa o nosso pastor William, pastor Wilson, pastor Ricardo, como o Senhor usa esses homens aí, Senhor. Usa-me, meu Deus. E Ele está dizendo para você assim: eu também quero te usar. Eu também quero fazer com que você manifeste as obras de Deus na tua casa. Eu também quero te usar para que as obras de Deus se manifestem no teu trabalho. Eu também quero te usar para que os empregados teus vejam as obras de Deus, para que o teu patrão veja as obras de Deus, para que lá na tua escola as pessoas vejam na sua vida e conheçam as obras de Deus. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero te usar para que as evidências desta obra aconteçam. E quais são as 4 evidências da obra de Deus na vida de um homem? A Bíblia diz que depois que Jesus falou, lá no versículo 6, o versículo começa assim: tendo dito. Versículo 6 de João capítulo 9, tendo dito. Só isso. Ou seja, depois de ter falado, tendo dito. Até ali Jesus falou. Até ali a palavra foi dita. E o que eu aprendo? Eu aprendo que a primeira evidência da obra de Deus é ouvir. Não existe obra de Deus, pastor Wilson, se você não der, não emprestar, não abrir os teus ouvidos para a voz de Deus. A primeira evidência da obra de Deus começa pelo ouvir. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo Se eu chamar o pastor Wilson, vem cá, pastor Wilson, colocar a minha mão na cabeça dele e dizer assim: Senhor, agora eu estou transmitindo através dessa oração fé na vida desse homem. O que vai acontecer? Nada. Ele vai continuar sem fé. Porque para ele receber fé, ele precisa o quê? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Ele precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir. Para que você tenha sua fé fortalecida, para que você amadureça o seu processo de caminhada com Cristo, você precisa ouvir. Aí às vezes nós estamos ouvindo novela, estamos ouvindo um monte de jornal que não tem sentido nenhum por aí, estamos ouvindo um monte de filme, um monte de músicas que dizem que é secular, estamos ouvindo um monte de coisa, estamos entulhados de coisas que ouvimos no dia a dia, porque ouvimos o colega contando piada, ouvimos a amiguinha trazendo uma fofoquinha amiga, que não é fofoquinha nada, ó, é só para, vou te contar, mas fofoca santa é assim, vou te contar só para você orar, fofoca santa. Estamos ouvindo tanta coisa, mas não ouvimos a voz de Deus.
E aí entramos na presença do Senhor com o coração carregado, armados até os dentes, cheios de resposta para dar para Deus, mas não ouvimos o que Ele tem para nos dizer, não ouvimos a resposta de Deus para a nossa vida. Em Jeremias capítulo 18, Deus vai dizer para Jeremias assim: desce à casa do olheiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e vi que o olheiro fazia as suas obras com as suas mãos sobre a roda, quando de repente um vaso se quebrou. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Assim como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor dos exércitos. Às vezes somos vasos que estamos entulhados, cheios de coisa, contaminados com o coração cheio de coisas que ouvimos, mas não ouvimos a voz do Senhor. Existem situações em que Deus quer que nós joguemos fora tudo que está no nosso coração, as nossas certezas. Jogue fora as suas certezas, as nossas convicções, aquilo que eu acho, porque quem acha não achou nada, irmãos. Quem acha não chegou a lugar nenhum. E precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ser barro na mão do olheiro. Precisamos deixar Deus nos lapidar, nos moldar. Então permita que Deus faça isso. Permita que Deus lapide, permita que Deus mova, permita que Deus trabalhe o teu coração. Permita que a palavra do Senhor entre na sua vida, porque João capítulo 8, versículo 32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, a verdade, ela só vem pela palavra. Não existe verdade que não seja pela palavra de Deus, porque é pela palavra que somos confrontados, é pela palavra que somos instruídos, é pela palavra que somos disciplinados, é pela palavra que somos edificados, é pela palavra, irmãos, que conhecemos a verdade em Jesus, e é pela palavra que somos libertos dos nossos vícios, das nossas incredulidades, da maldade que está no nosso coração. É pela palavra que somos libertos da nossa arrogância, do nosso eu, da nossa prepotência. É pela palavra que somos amassados, é pela palavra que somos restaurados. Então ouça, ouça, ouça a voz do Senhor. Permita que a voz de Deus fale no seu coração. A segunda evidência da obra de Deus na vida de um homem acontece exatamente na parte B do versículo 6 do capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus cuspiu na terra. Põe aí, Cauê, irmão Cauê, para nós vermos. Jesus cuspiu, a parte B, depois de ter dito, vírgula, cuspiu. Jesus cuspiu na terra, e com a sua saliva, Jesus fez um lodo, e com esse lodo, Jesus untou os olhos do cego. A segunda evidência, meu irmão, é que precisamos acreditar. Você precisa acreditar. Naquele momento, naquela circunstância, naquele exato momento, o que Jesus fez parecia algo totalmente sem sentido. Eu vejo Jesus cuspindo no barro, fazendo lodo, untando os olhos daquele cego, no sentido de desprezo àquela enfermidade.
Mas quem estava ali não via da mesma maneira. Quem estava ali talvez teve até repugnância, talvez sentiu até nojo daquela cena, porque é nojento de se imaginar uma cena dessa. Naquele momento, absolutamente nada fazia sentido. Talvez até aqui, talvez até esse momento, nada esteja fazendo sentido na sua vida. Amém? Pegue aí essa palavra. Talvez até aqui alguma coisa aconteceu e você disse: meu Deus, eu não entendo. Meu Deus, eu não compreendo. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Deus não quer que você entenda absolutamente nada, meu irmão. Talvez esteja difícil. Talvez esteja doendo. Talvez esteja sendo terrível. E tem coisa que é só você e Deus que sabe como dói. Como dói. O como é difícil. Esperar o socorro e nada acontecer. Esperar uma resposta e ela não chegar. Esperar algo maravilhoso e não acontecer algo maravilhoso. Esperar um dia de alegria e esse dia se tornar em lágrima. Só você e Deus sabe. Mas Deus não espera que você entenda. Deus quer que você acredite nele. Deus quer que você acredite na palavra dele. A primeira coisa que Deus quer que você acredite, preste bem atenção, é que ele te ama. Alabachuri, calabachuri, andalabás. Ele te ama. Deus está falando com alguém aqui hoje. A primeira coisa é que você saiba disso. Segundo, ele não te abandonou. Em nenhum momento ele se esqueceu de você. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, ora, a fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você está se aproximando de Deus, é porque Ele está te chamando, irmãos. A gente não se aproxima de Deus simplesmente porque eu quis. Jeremias capítulo 31, versículo 3, Jeremias vai dizer assim, que de longe, o Senhor já me avistava e com benignidade me atraía. O Senhor te atrai para a presença dEle. E se você está vindo para a presença do Senhor, você precisa ter fé. E você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa ter a certeza de que a sua busca, a sua vida na presença dEle não é em vão. Por que muitas pessoas dizem que desviam? Porque elas ainda não entenderam o amor de Deus. Porque elas ainda não entenderam que elas precisam crer independente da circunstância. Elas precisam entender que a vida delas precisa estar respaldada na palavra, no amor dele na cruz por mim. Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder, essa autoridade Ele deu à igreja, para pregar o evangelho, para ir por todos os lugares, dizendo que o Senhor Jesus Cristo salva, perdoa os pecados, restaura a alma.
E eu não conheço nenhuma palavra tão potente, tão poderosa quanto esta, quanto a palavra do Senhor. Eu não conheço nenhuma palavra tão poderosa quanto a palavra do Evangelho. Meu irmão, essa palavra liberta, e o Senhor vai te libertar. Essa palavra transforma. Essa palavra nos faz ter vida, nos faz ter paz, nos faz ter alegria. E você precisa crer nisso. Creia. Lá no Salmo 30, no versículo 5, na parte 5, Salmos não tem versículo, né? Então no Salmo 30, na parte 5, está dizendo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Nada dura para sempre. As dores, as lágrimas, as angústias vão acabar, vão cessar. Em Apocalipse, Jesus vai dizer que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Deus tem um tempo de vitória sim para a sua vida, mas no tempo de dor, no tempo de angústia, no tempo de aflição, continue crendo, continue firme, continue perseverando, continue amando ao Senhor Jesus, continue fiel, continue firme na presença do Senhor, não abra mão do Senhor, porque não existe impossível aos que crerem, aos que creem no Senhor. Em João capítulo 11, 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! O Senhor é o Deus do milagre, é o Deus do poder, é o Deus da obra. E aí eu entendo, a partir daí, a terceira evidência da obra de Deus na vida de um homem, que é agir. Até aqui nós ouvimos, até aqui nós acreditamos, mas se nós acreditamos, nós precisamos agir. Se você acredita em tudo que eu estou pregando aqui agora, você precisa agir. O versículo 7 de João capítulo 9, vai dizer, Jesus dizendo para aquele homem assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se, ele agiu, porque ele ouviu, ele acreditou, e agora ele precisava agir. Se você acredita que Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa tomar uma decisão. Você precisa agir, meu irmão. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa se decidir por Jesus. Se você ouviu, se você acredita, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa dizer: eu quero ser de Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. Independente de qualquer situação, eu quero ser totalmente do Senhor, totalmente de Deus. Oh, aleluias! Se você ainda não fez isso, diga nessa noite. Faça isso nessa noite. Haja com uma atitude cristã diante dos problemas e diga para o problema: problema, você não vai me derrotar, você não vai me tirar da minha vida da presença de Deus, você não vai me afastar do amor de Jesus, do caminho do Senhor Jesus. Eu não vou negar Jesus, eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou negar a Cristo. Aleluia! Quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vai dizer que tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Se o Senhor está mandando fazer, faz.
Se for para você pregar para alguém, pregue. Às vezes está difícil para você, mas pregue. Faça algo. Evangelize. Fale do amor de Deus. Talvez o barro esteja nas vistas, como estava na vista daquele cego, mas ele obedeceu e falou: eu vou lá. O Senhor está mandando, então eu vou lá, eu vou no tanque, eu vou fazer o que o Senhor quer. Às vezes está tudo nublado, está tudo difícil ainda, mas eu continuo pregando, eu continuo louvando, eu continuo glorificando, eu continuo adorando ao nome do Senhor. Aleluias. Porque eu sei que Deus vai fazer milagre. Em Juízes, no capítulo 6, no versículo 14, a Bíblia nos conta a história de Gideão, da nação que estava sendo invadida pelos amalequitas, midianitas. E aí o Senhor se manifestou para Gideão, e Gideão estava angustiado com tantas perdas, com tantas derrotas, com tanta dificuldade que ele havia enfrentado ali. Os inimigos saqueavam tudo, destruíam tudo. E aí ele disse: Senhor, e agora o que vai ser de nós? Eu sou de uma tribo pequena, pertenço a um clã pequeno, como vamos vencer os inimigos? E no versículo 14 de Juízes, capítulo 6, o Senhor vai olhar para ele e vai dizer assim: vai nessa tua força, Gideão, porque livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Parece impossível, mas quem está na frente é o Senhor. Quem está com você é o Senhor dos exércitos. Então não desista, permaneça firme e faça aquilo que o Senhor tem mandado você fazer. Sirva Ele com amor, com vigor, com afinco, com coragem. Pregue, ame, perdoe. Tenha uma atitude de acordo com aquilo que você diz acreditar. E por fim, a quarta evidência nesse texto, a quarta evidência que nós encontramos da obra de Deus na vida de um homem nesse texto, está na parte B do versículo 7, do capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus vai dizer que ele foi e lavou-se. Até aí tudo bem, mas ele foi, lavou-se e voltou. E quando ele voltou, o texto diz que ele não só voltou, ele voltou o quê? Vendo. Quando ele foi, o milagre aconteceu, irmão? Não. Quando ele lavou os olhos e tirou todo aquele lodo, o milagre aconteceu? Não. Mas quando ele voltou vendo. Os milagres são consequências de uma atitude que eu tomei, por eu ter acreditado, por eu ter ouvido a palavra, por eu ter feito conforme a palavra, por eu ter voltado o meu coração para o Senhor. E só quando ele voltou, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Só quando ele voltou. Volte-se para o Senhor, porque você vai voltar vendo. Você vai voltar vendo milagres. Você vai voltar vendo respostas de Deus. Você vai voltar vendo Deus agindo. Volte-se para Deus. Depois de tudo, de ter uma atitude cristã, permaneça. Porque a quarta evidência da obra de Deus é permanecer. É se voltar para o Senhor e dizer: daqui eu não arredo o pé mais. A obra de Deus foi completa. A obra de Deus foi completa. Aleluia. Eu volto a minha vida para o Senhor e eu não arredo o pé. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diante de toda
todas as lutas eu vou permanecer na presença do Senhor. Se a sua atitude é permanecer, se a sua atitude é voltar o coração para Deus, acredite, tudo vai vir como consequência. Apenas sirva a Ele, apenas adore a Ele, apenas louve a Ele. Aleluias. A Bíblia diz em Atos que Paulo e Silas foram presos, e quando eles estavam na cadeia, depois de terem sido chicoteados, por volta da meia-noite, a Bíblia diz que aqueles homens louvavam, aqueles homens adoravam, aqueles homens entoavam hinos a Deus. E o que eles tinham passado? Eles tinham sido chicoteados, eles tinham sido humilhados, eles tinham sido presos, porque pregavam o Evangelho. Mas lá na prisão, eles não murmuravam não, irmão, eles não reclamavam não. Lá na prisão eles glorificavam a Deus. Lá na prisão eles disseram: eu estou aqui, Senhor, e se preciso for, eu vou morrer pela causa, eu vou morrer pelo Evangelho, eu vou morrer pela palavra do Senhor. E eles louvavam a Deus, e eles louvavam a Deus. Fique de pé então, vamos louvar a Deus. Fique de pé, vem cá, irmã Tatiane, vamos louvar a Deus, vem cá. Eles louvavam a Deus, irmão, aleluias. E quando eles louvavam a Deus, houve um terremoto na prisão. No meio daquela situação toda, Deus manifestou a sua glória. No meio daquela situação toda, Deus realizou milagre. No meio daquela situação toda, Deus operou maravilhas. Permita que Deus seja Senhor da sua vida, e não arrede o pé. Permaneça, porque Deus é contigo. Faz o seguinte, abraça uma pessoa aí do seu lado. Se for parente, né, irmãos? Ainda estamos no Covid. Se for parente, se não for, não abraça não. Mas se for parente, abraça. Diga para ela assim, diga para ela assim, diga dessa forma: Deus vai fazer milagre na nossa vida. Vamos permanecer, aleluias. Então feche os teus olhos agora, abraçado com essa pessoa, que é o seu parente, que é da sua família, aleluias. Permita que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando, e se derrame hoje, se derrame agora, se derrame nessa noite na presença do Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é noite de salvação, hoje é noite de remissão de pecados, hoje é noite de entrega. Se você ainda não se derramou ao altar, se você não se consertou, se você está afastado, esta é a noite de Deus operar na sua vida. Então permita, então vamos adorar a Deus, vamos adorar. Aleluia, que palavra gloriosa, amém? Deixa Deus usar a tua vida. Hoje é domingo e essa semana o Senhor continuará te usando, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite, por mais essa oportunidade que Jesus tem me dado de estar aqui, amém? Vamos adorar Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, e deixa eu te usar para curar, e deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa eu te usar para curar, e deixa eu te usar para salvar.
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia! O Senhor está curando tudo que faz você chorar nessa noite. Levante a sua mão e adore a Ele. Aleluia, Jesus. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. Sou eu, Deus, que vai te encher. Aleluia, quem crê? E eu te... A igreja. E eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar. E deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que tá fazendo você chorar. E deixa eu te usar. E deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. As palmas louve ao nome santo do Senhor, porque a Ele toda honra e toda glória.